Quer falar inglês? So let's go! O assunto que eu vou falar com vocês agora é um pouquinho diferenciado e eu quero que vocês me respondam a pergunta que está aí na thumbnail do vídeo. Você é fluente em português? Nani, como assim eu sou fluente em português? Eu nasci no Brasil, é claro que eu sou fluente em português. Tá, mas eu tô falando de um diferente tipo de fluência, tá? Eu tô falando, na verdade, do domínio que você tem do idioma como um todo. Ih, Nani, isso tá complicando ao invés de ajudar. Explica, vou explicar. O que acontece muitas das vezes é o seguinte: a gente tem aquele jovem, aquele adolescente entrando no mercado de trabalho e muitas das vezes esse jovem chega com alguns vocabulários, algumas palavras que não são adequadas ao ambiente de trabalho e toda hora ele tem que ser corrigido. É um palavrãozinho daqui, é uma gíriazinha de lá e a gente sabe que isso não é adequado para o ambiente de trabalho, não é mesmo? E falar para esse jovem que ele não deve se portar assim no ambiente de trabalho é uma das tarefas, né, que geralmente a gente tem quando essa galera começa a trabalhar. E muitas das vezes nós mesmos, adultos, já temos às vezes dificuldade de falar um pouco mais sério, digamos assim. Por quê? Porque a gente no dia a dia a gente usa o registro informal da língua, né? A gente fala com gírias, a gente fala com os nossos amigos, a gente faz brincadeira, trocadilho, né? E um monte de coisa. Mas quando a gente está num ambiente de trabalho, por exemplo, ou numa entrevista para um estágio, numa entrevista, por exemplo, para tirar o seu visto, você com certeza não vai querer usar gírias, você não vai querer usar, né, fazer trocadilhos ou brincadeiras com a língua. Isso é usar o registro formal. Então a gente tem o registro informal, que é o que a gente usa no dia a dia, bem tranquilo, bem relaxado, e tem o registro formal, que é o que a gente usa no trabalho, que é o que a gente usa, digamos assim, né, se você participa de alguma instituição religiosa, geralmente a gente usa um registro mais formal, ok? Nani, ok, entendi essa parte, mas ainda, o que isso tem a ver com eu ser fluente em português e o que isso tem a ver com eu falar inglês? Vou explicar. Muitas das vezes, as pessoas que têm dificuldade, a gente conhece, com certeza, se você lembrar aí, puxar pela memória, não vai ser difícil você lembrar de alguém que tem dificuldade de falar de uma maneira um pouco mais formal, né? E com certeza também você vai lembrar de alguma pessoa como Sheldon, daquele seriado The Big Bang Theory, não tem? E a gente ama, eu pelo menos adoro, é muito legal. Então, a gente tem personagens como Sheldon, por exemplo, que ele não consegue sair do registro formal, então ele parece uma máquina, parece que ele está sempre dentro de um laboratório científico. E ninguém quer conversar com um cientista o tempo inteiro ou com uma redação do Enem. Então a falta de capacidade de mudar do registro formal para o registro informal e vice-versa é uma coisa que afeta com gravidade a sua fluência no idioma. Então, se você conhece alguém assim, ou se você mesmo é assim, saiba, a sua fluência no português está comprometida, você precisa trabalhar com isso. Agora eu vou te explicar por que isso tem a ver com o inglês. O aprendizado do inglês, ele precisa ser focado em objetivos, assim como qualquer idioma. O que você quer falar? O que você quer saber? Né? Você quer ser fluente, mas fluente no quê? Fluente em tudo? Você quer saber falar gíria? Você quer linguagem business? Você quer linguagem de turismo? Você quer tudo? Ou você precisa de uma área específica? É claro que para você alcançar todos esses outros níveis, a gente vai partir de um mesmo princípio, que são os princípios básicos da língua, né? Agora, você precisa focar em alguma coisa, senão a gente acaba andando e não indo a lugar algum. Por quê? Por falta de foco. Então, ser fluente em inglês é uma coisa muito relativa. Você pode ser fluente em inglês e não dominar todas as palavras, todas as gírias do momento, assim como também você pode ser fluente em inglês e falar um inglês um pouco mais acadêmico, um pouco mais sério, ou de repente tem muita gente hoje que tem uma fluência de internet, consegue falar bem com gírias da internet, com a juventude, mas já vai ter um pouco mais de dificuldade, digamos, para fazer um essay, para fazer uma composition, para fazer um trabalho escrito com inglês formal, né? Então você tem que focar no nível de fluência que você quer ter, para o quê? Para você poder ter objetivos. Desculpa, objetivos não, para você poder ter resultados. Sem objetivos, você não tem resultados.
né? Então a gente precisa focar muito naquilo que você quer fazer para você poder alcançar esses objetivos e ter resultados muito tangíveis, ok? Bem, hoje foi mais um bate-papo, a gente não aprendeu nada em inglês especificamente, mas fica uma dica que você pode levar tanto para o português quanto para o inglês e para poder organizar a sua vida e o seu aprendizado da melhor maneira possível. Então, fica a dica e let's go!